16. Há sempre muita curiosidade a respeito das pessoas que escrevem, o que é natural. Muitos perguntam: escreve desde o tempo da escola? Desde menina? Fez versos antes? Minha primeira manifestação literária foi o conto Meninas Tristes. Enquanto eu estava às voltas com meu primeiro romance, vendemos a casa e residimos num hotel, até meu marido construir outra na Rua Cuba. Nessa casa também no Jardim América, onde residimos por mais de 20 anos, escrevi muitos romances e também livros para crianças. Tínhamos uma chácara em Tremembé, adiante do bairro de Santana. Lá passávamos os fins de semana, feriados, recebendo parentes e poucas visitas. Dias tranquilos e paz absoluta. Tínhamos muitas flores e muitas árvores, algumas encontradas lá, outras plantadas por nós. Abacateiros imensos que davam sombras e frutas. Laranjeiras, limoeiros, mamoeiros. A Segunda Grande Guerra estourou na Europa. Começaram as invasões nas cidades tranquilas, as perseguições, a morte dos inocentes. A primeira notícia que li provocou-me muitas lágrimas. Eu estava na cama, com gripe e dor de garganta. Leandro entrou no quarto e me viu chorando. Assustou-se e perguntou se estava sentindo muita dor, se a garganta havia piorado. Não é isso, Leandro. Li as notícias que são de estarrecer. Desta vez, a Bélgica não reagiu e o exército alemão está destruindo, está matando. Horrível. Ficamos os dois numa infinita tristeza, comentando as belezas das cidades que seriam destruídas, as crianças que morreriam nos bombardeios, pois a guerra em 1939 seria diferente das outras. Mulheres e crianças iriam morrer sem saber por quê. Muito sensível, como sempre fui, eu não queria ler jornais ou ouvir notícias da guerra, mas lia e ouvia, acompanhava os horrores e sofria. Aos sábados de manhã, seguíamos para a chácara, e isso era um lenitivo, pois lá me distraía e me esquecia que estava morrendo gente a todos os instantes. Começamos a formar uma granja para vender frangos com métodos modernos. Tudo era perfeito, e os frangos cresciam lindos. Tínhamos um casal de caseiros que tomava conta, e não havia frango que chegasse, vendia-se tudo. Iam apenas comprar no portão. Resolvemos depois só criar galinhas para vender ovos. A procura era grande, toda a gente queria ovos frescos da granja. Dúzias e dúzias eram vendidas. Tínhamos a chácara para fins de semana, mas chegamos a ter lucro. Se residíssemos lá, seria ainda melhor. Um casal de amigos, desde os idos de Ribeirão Preto, telefonou uma noite. Venham ver os cachorrinhos que nasceram. Venham escolher um para vocês. Meu marido respondeu que agradecia, mas não queria nenhum. Então venham só para ver, disse o amigo. Nem para ver, respondeu Leandro. Maria José e eu gostamos tanto que não queremos nem ver. Espero vocês para conversar, para dar prosa. Fomos conversar só para uma prosa. Quando vimos os cachorrinhos foxes, de pelo liso, saltitantes, alegres e inteligentes, ficamos encantados. Um deles ficou de pé sobre a palma da mão de Leandro, e o dono da casa disse: leve esse para vocês. Ainda reagimos, relutamos. Não, muito obrigado, não queremos cachorro. Tivemos um em Ribeirão Preto, viajamos sempre, com quem ele vai ficar? É lindo, disse Leandro, mas não queremos. Voltamos para a casa com o cachorrinho no colo. Parecia dançar de tão inquieto. Demos-lhe o nome de Samba. Tornou-se nosso amigo e companheiro para todas as horas. Cresceu lá em casa da Rua Cuba. Viveu em nossa companhia quase 16 anos e foi o herói dos meus livros infantis. Só posso dizer que devemos à insistência desses amigos as horas boas que estivemos em convivência com o cachorrinho, e também o fato de os livros para crianças brotarem na minha cabeça devido à presença de Samba. Ele era tão inteligente que sabia quando o fim de semana se aproximava, sabia as horas em que meu marido chegaria do escritório, sabia quando íamos viajar. Algumas palavras não pudemos pronunciar perto dele.
Vamos, Tremembé, passear. Falávamos então em francês, sem olhar para o lado dele, senão ele percebia. Apelidamos Tremembé de fim de semana, para que ele não entendesse. Muita gente talvez não acredite, mas os que convivem com os animais compreendem e acreditam. Certa vez em que estávamos arrumando as malas para viajar, ele entrou no quarto e pulou para dentro da mala e se deitou, como se dissesse: me levem, quero ir com vocês. Uma tarde em que eu estava só na chácara, vi minha irmã Guiomar chegar com o jornal entre as mãos, o rosto cheio de apreensões. Você já pensou ser isso possível um dia? O exército alemão desfilando no Arco do Triunfo. Tinha os olhos cheios de lágrimas. Era tão sensível quanto eu. Ela continuou depois. Você se lembra do René, o amigo de Osvaldo que chegava em casa todos os dias à hora do jantar para o café? Está prisioneiro dos alemães, num campo qualquer. O avô lutou na guerra de 70, o pai na guerra de 18, ele, o pobre moço, nesta guerra. O avô morreu, o pai morreu. Vamos ver se ao menos num campo de concentração o René não morrerá. A irmã que mora aqui recebeu notícias dele e contou para Osvaldo que está preparando um pacote para mandar, com café, roupas de lã e outras coisas. Se receberá, ninguém sabe. Receberá sim, vai por intermédio da Cruz Vermelha, falei. Tenho mandado também. O pacote parece que pode levar só 2 quilos de cada um. A Cruz Vermelha se encarrega de entregar. Está num país neutro, Suíça. Para quem você está mandando? Para uma família que não tem o que comer, belga. A avó chora de vontade de tomar café e não tem. A neta, uma menina de 12 anos, parece ter 7 de tão fraca e magra. A minha massagista me contou em lágrimas que são parentes dela. Então estou mandando para alguém há de servir. Ela disse que nunca viu gente boa como a brasileira. Todas as clientes dela estão mandando. A tarde caindo, o céu vermelho e azul, a paz entre as árvores da chácara. Ouvia-se ao longe o ruído das galinhas poedeiras, os cocoricó diminuindo de som, perdendo-se na distância do silêncio, e a guerra continuava na Europa. Não contei a ninguém que estava escrevendo um romance, só meu marido sabia. Mesmo minha mãe, que passava a temporada cada vez mais longas conosco, de nada sabia. Até 77 anos de idade. Mamãe era forte, viajava sozinha e todos admiravam-lhe a disposição e a saúde. Quando foi beirando os 78, começou o declínio. Ela dizia suspirando: meu Deus, que eu não dê trabalho a ninguém, quero morrer de pé, não quero adoecer, ficar na cama ou dar preocupação. Foi declinando aos poucos, sua saúde já não era a mesma. Eu escrevia devagar, à mão, sem saber se valia a pena, sem saber o que fazer depois com o livro. Tinha pensado em dar-lhe o título, O Romance de Teresa Bernard. Foi o título que ficou. Até hoje, quase 30 anos depois de publicado, me perguntaram se Teresa de fato existiu, pois gosto de escrever na primeira pessoa alguns dos meus livros. Teresa Bernard é a mulher inquieta da sociedade, rica, sem problemas financeiros, não sabe o caminho a seguir, pensa que é o marido e o troca por outro, mas tudo continua da mesma maneira. Símbolo das insatisfeitas e torturadas, Teresa Bernard de todos os países do mundo. Se elas seguissem os conselhos de André Malraux, a mulher deve sempre dar e não procurar receber. As mulheres de hoje, com quase igualdade entre os sexos, acham-se com os mesmos direitos de receber tanto quanto dão, em amor e carinho. Daí os conflitos e as incompreensões. O ideal no casamento é o perfeito entendimento tanto físico como intelectual. Quando isso não é possível, deve haver a aceitação por parte da mulher, ou a adaptação, e quando não há, vem forçosamente a ruptura do casamento, a infidelidade, os erros. Ouvi mais de uma esposa dizer:
Antes tivesse ficado com o meu marido, você sabe, por causa dos filhos. Assim fui formando o livro. Aproveitei fatos da primeira viagem que meu marido e eu fizemos pelo estrangeiro. Misturei tudo, o falso e o verdadeiro, o real e o imaginário, e fiz o livro. Enquanto a família ia crescendo, sobrinhos casando, crianças nascendo, eu escrevia. Terminei o romance. Passei-o todo à máquina e dei a Leandro para fazer a primeira crítica. Como se faz para publicar um livro? Tem-se que procurar uma editora, mas qual delas desejará publicar o livro de um autor desconhecido? Começamos, Leandro e eu, a procurar entre nossos livros o nome de uma editora. Passamos os dedos nas lombadas dos livros enfileirados e encontramos muitas vezes o nome da Companhia Editora Nacional. E se fôssemos até lá? Disse Leandro. A questão é que nunca terei coragem de levar esse calhamaço a editora alguma. Nunca terei ânimo para tanto. Ele disse que levaria o calhamaço. Você tem essa coragem? Perguntei. Tenho. Levo o que você escreveu, peço para lerem, digo que farei as despesas e se não quiserem, vamos procurar outra. Fiz embrulho bem feito e um dia Leandro procurou a Companhia Editora Nacional, com o pacote entre as mãos. A pessoa que dirigia a sessão de publicação era Arthur Neves, rapaz culto e inteligente, que depois ficou nosso amigo. Leandro me contou que se apresentou a ele e disse: minha mulher escreveu este romance. Gostaria que o senhor lesse e desse a sua opinião. Está aqui. Sou o engenheiro Leandro Dupré. Arthur Neves mostrou a pilha de livros na mesa dele e disse: todos esses estão aqui para serem lidos e julgados. O senhor pode deixar o seu. Leandro retrucou: se não fosse bom, eu não o traria. Foi minha mulher que escreveu. Peço que leia e dê opinião sincera. Diga se vale ou não a pena publicar. Deixou o telefone sobre a mesa e o nosso endereço. Isso aconteceu em 1941. Quando Leandro me contou que havia outros livros antes do meu para serem lidos e julgados, perdi a esperança. Então vai levar meses para vir uma resposta, e a resposta pode ser: não vale a pena. 3 dias depois fui chamada ao telefone. Era Arthur Neves, da Editora Nacional. Falou que o livro era bom, lembrava Rebeca, e pediu que passássemos por lá a fim de tratarmos da publicação. Fiquei atarantada no primeiro instante. Depois telefonei ao escritório do meu marido e disse: sabe? Temos que passar na editora. O moço disse que o livro é bom. Creio que vão publicar. Senti-me entre o sonho e a realidade. Passei a noite sem dormir. Seria eu uma romancista? Não era possível. Eu não era nada. Romancista o quê? Mas na tarde seguinte fomos à editora à procura do Arthur Neves. Ele disse: o romance está bom. Pensamos em publicá-lo se o senhor fizer as despesas. Leandro concordou em pagar as despesas. A editora faria a distribuição. O livro passou pelos processos habituais, revisão, capa, etc. Chegou a hora do nome. Eu disse que preferia um pseudônimo, o mesmo do conto, Mary Joseph. Houve discussão, troca de ideias, outros foram consultados. Ninguém compraria um livro de autor desconhecido e com nome esquisito. Eu não queria meu nome na lombada dos livros. Imagina os sorrisos engraçados. Agora você virou romancista? Escritora? Mas e se ninguém comprasse? Se o romance não tivesse sucesso? Arthur Neves falou com energia. Um romance com esse pseudônimo estaria condenado ao fracasso. A editora também tinha seus direitos, eu precisava pôr meu nome. Nessa troca de títulos e de nomes, nesse vai-vem, Leandro teve uma ideia. E se ficar Senhora Leandro Dupré? O que o senhor acha? Voltou-se para mim e disse brincando: iremos juntos para o sucesso ou para o fracasso. Assim está melhor e fica diferente de todos os outros, falou Arthur Neves.
Só o nome do seu marido na capa é meio sucesso. Vendagem garantida. Acabei concordando, pois o interesse não era só meu, era da editora também. Passei esses meses sem pensar direito, como se vivesse no ar. Logo mais o livro foi publicado. 3.000 exemplares, o que eu achava uma enormidade, e as despesas ficaram em 17 contos e 500 mil réis. Tive vontade de me esconder debaixo da terra quando vi os livros nas livrarias. Enviei um exemplar para cada membro da família, para os amigos, para os jornais, para os críticos e esperei. Com o tempo fiquei ciente das reações diferentes de cada amigo ou parente. Um deles passou a noite acordado sem querer acreditar. Não era possível. Eu, a mais quieta do grupo, a mais distraída, a mais retraída, a mais tímida, escrever um romance? Não era possível. É porque, de certo, ele ainda não lera o diário de André Gide. Para escrever, a pessoa tem que mais ouvir do que falar. Quem fala muito não pode escrever. A crítica elogiou. Houve gente que me procurou e amigos que não se manifestaram. Houve de tudo, coisas engraçadas e provas de ciúme ou de inveja. O mais incrível é que a edição se esgotou em pouco tempo. Meu marido recebeu o dinheiro que havia colocado e a editora preparou a segunda edição com 5.000 exemplares, sem mais despesas para Leandro. Comecei a receber cartas de pessoas desconhecidas perguntando se era a minha vida, congratulando-se comigo. Nessa época já frequentávamos regularmente a sociedade. Éramos muito convidados depois da publicação do livro. Tivemos cada vez mais convites e ouvi muitas pessoas dizerem que nunca tinham lido um livro de um escritor brasileiro. O meu era o primeiro. Liam livros franceses, alguns ingleses, mas brasileiros? Não temos nada que eu goste, mas o seu eu gostei. Parece que a gente está vivendo. Mas nós temos bons escritores, eu dizia. Citava alguns nomes, mas as pessoas da sociedade não gostavam de nenhum. E Machado de Assis, eu perguntava. Li alguns livros dele, mas não achei nada de extraordinário. Algumas pessoas tinham lido os livros do Essa e gostado. Confessavam que haviam lido o meu por curiosidade, porque sabiam que meu marido projetava casas bonitas e me conheciam de vista. Tinham vontade de saber que espécie de livro era aquele. Uma amiga me disse um dia: quando eu contei que conhecia você e você frequentava a minha casa, fulana ficou louca de vontade de conhecer a autora do livro. Prometi apresentar você na primeira ocasião. Ela gostou do livro. A primeira ocasião foi uma grande recepção em casa dos Prado, em Higienópolis. Estávamos conversando, essa amiga e eu, sentadas na mesinha de um bar, quando passou por nós uma senhora moça e elegante. Minha amiga chamou-a e disse: você queria conhecer a autora do Romance da Moda? É a minha amiga. Ela parou um instante, apertou minha mão e disse com frieza, como se não gostasse de mim: como vai? Nada falou sobre o livro e passou. Minha amiga ficou estarrecida e muito desapontada. Disfarçou com outro assunto e percebi seu embaraço. Então eu disse: ah, não se incomode com isso. Eu não estou pensando mais no assunto. Eu já estava escrevendo meu segundo livro, Éramos 6. Eu pensava nas mulheres que ficavam viúvas, com encargos pesados para criar os filhos pequenos, sem dinheiro, sem futuro. Lembrava das noites insones que passavam, nas dificuldades que sentiam para que os filhos não interrompessem os estudos. Talvez minha irmã Guiomar tivesse servido de fundo. Um dia ela me disse, depois de alguns anos, quando o pior já havia passado: você não pode imaginar o que eu passei quando vi a realidade, sem ordenado do marido para pagar as contas, os filhos pequenos. Cheguei a pensar: o que vamos comer amanhã? Guiomar fazia tricô, depois arranjou ótimo emprego, como já contei, nas companhias americanas. Falava bem inglês, tudo se encaixou. Nunca fez doces e salgados para viver. Deixou o tricô por falta de tempo. Mas a luta que encetou quando ficou sozinha talvez tivesse me inspirado a escrever o livro.
Digo talvez, porque quando o escritor escreve ou põe este ou aquele nome num personagem, nem sabe a razão. Alguma coisa ou algum fato o inspira, então a ideia amadurece devagar, como se cozinhando em banho-maria. E vai crescendo, não nos abandona mais, não nos deixa tranquilos enquanto não se começa a escrever. Assim foi Éramos Seis. Terminado o livro, pensei, que banalidade, que cotidiano sem ação. Disse a Leandro que iria jogar as páginas no fogo, mas ele não permitiu. Não, você não vai fazer isso. Leu o livro e disse que estava muito bom, mas pediríamos a outros que o lessem. Eu tinha uma amiga jornalista que conhecia muitos escritores e críticos. Pedi a ela que lesse. Leu e gostou. Depois pediu-me licença para entregar os originais ao Sérgio Milliet, que tanto gostou do primeiro romance. Dei permissão e a resposta de Sérgio foi que nada modificasse no livro, nem uma vírgula, e que seria um sucesso. Quando a editora recebeu os originais, tornaram a me telefonar. O livro estava muito bom e fariam a primeira edição de 5.000 exemplares. Vendeu-se tudo num instante e fizeram uma segunda com 7.500 exemplares. Algumas pessoas foram contra o prefácio de Monteiro Lobato, outras a favor. Conheci o escritor Monteiro Lobato na própria editora nacional, um dia em que o Arthur Neves leu o prefácio para mim. Foi quando o conheci pessoalmente. Tudo aquilo que ele me contou é verdade. Eu soube depois que meu marido pagou para Monteiro escrever o prefácio, mas eu conhecia tão bem as criaturas que nada me abalou. Senti tristeza ao lembrar que minha irmã Eutimia, madrinha e tão querida, já havia falecido e não viu a irmã caçula e afilhada publicar seus romances. Grande pena. O número de amigos e de amizades foi crescendo. Cada vez nos convidavam mais e mais. Fizemos amizades preciosas. Posso dizer como o escritor Fernando namora. Os livros são uma sementeira de amizades. Para mim foi. Amizades sólidas, com bases sólidas e inesquecíveis, pois até hoje perduram. Dei muitas entrevistas a jornais e revistas. Conheci escritores e os recebi em minha casa. Passávamos as semanas aceitando convites e retribuindo. Geralmente, às sextas-feiras, quando não tínhamos compromissos inadiáveis, seguíamos para a chácara que representava para nós um oásis de paz e sossego. Um verdadeiro refúgio tranquilo. Leandro e eu líamos e nossas leituras ficavam em dia. Passávamos os dias ou algumas horas do dia tratando das plantas e dos animais. Gostávamos dessa vida. Plantar mais árvores e tratar da horta. Sempre, durante o ano todo, algumas árvores estavam com flor. Cássias, cisalpinas, quaresmeiras. Na entrada dos automóveis havia filas de arbustos floridos, de lado a lado, hibiscos de cores variadas, amarela, rosa, lilás, e o vermelho cor de fogo. O cachorrinho Samba era o primeiro a entrar no carro. Passávamos então esses dias como no intervalo entre uma semana e outra. Percorríamos os galinheiros, colhíamos verduras e legumes, prestávamos atenção nas galinhas poedeiras. Havia jabuticaba de várias qualidades, morangos todos os anos. Geralmente almoçávamos no terraço de onde se avistava a Serra da Cantareira. Poucas vezes escrevi lá os meus livros. Preferia escrever durante a semana em São Paulo. Nunca me esqueço de uma galinha leghorn que me acompanhava como um cachorrinho. Cada galinheiro era numerado e essa galinha do ripado, número 4, mal eu entrava me acompanhava e puxava minha roupa ou dava bicadinhas em minha perna para chamar a atenção. Eu então a carregava e ela cantava có-có-có, como se estivesse falando. Às vezes ela beliscava minha orelha, com delicadeza. Era o seu agrado. Esses agrados eram só para mim e para a caseira Elisa. Sempre gostei de animais e tenho certeza de que eles apreciam nossa amizade, nosso trato e nossa companhia. Havia 2 redes no terraço. Quando queríamos ler ou descansar,
Meu marido e eu deitávamos nas redes, e assim passavam as horas, trocando poucas palavras ou nenhuma, apenas lendo ou olhando a vista da serra. Não havia necessidade de muitas palavras, nós nos entendíamos pelo olhar. Às vezes apareciam amigos das tardes de domingo, ou a irmã de Leandro, que vinha de manhã conversar conosco. Ela residia não muito longe, e vinha assistir à missa na vila domingo de manhã. Depois subia para nos ver e conversar e tomar café. Nossa amizade sempre foi igual, e sempre com laços fortes, nunca rompidos. Um sábado de manhã ouvi gritos furiosos de homem e ouvi também chicotadas. Abri o portão e olhei. Vi uma carroça puxada por um cavalo que não tinha mais forças para subir a ladeira. Chovera na véspera e o caminho estava enlameado. O animal se esforçava, apanhava e não conseguia. Parava arquejante no meio da lama e o homem a bater-lhe. Fui chamar meu marido. Vá falar com aquele animal de carroceiro. Ele bate no cavalo, mas o cavalo não consegue subir. Com a calma que o caracterizava, Leandro foi falar com o carroceiro. É melhor esperar um pouco. O cavalo é velho e está sem forças para puxar a carroça. Espere o cavalo descansar. O homem estava congestionado e vermelho de raiva. Mas, diante da voz tranquila de meu marido, acalmou-se e atendeu. O pobre cavalo arquejava, ainda assustado. Ficamos ali uns minutos. Leandro esperou que o animal descansasse, depois segurou a rédea e disse para o cavalo, não para o homem. Vamos, coragem, vamos. Mais um pouco, coragem, rapaz. O animal puxou a carroça com a maior facilidade e chegou no alto da ladeira. O carroceiro olhou para meu marido como se visse um fantasma. Leandro afagou o pescoço do cavalo e depois disse para o dono, às vezes, em vez de dar chicotadas, fale com o cavalo calmamente, até conseguir o que deseja. Veja, agora. Ele está muito cansado e assustado com o chicote. O melhor é esperar que ele descanse. Depois estará pronto para puxar a carroça. Com a lama ele escorregava, por isso não conseguia. O senhor viu. O homem estava aturdido, agradeceu e partiu. Foi embora devagar. Então eu disse a Leandro, não sabia que você tinha o dom de São Francisco de Assis. Nas estações de águas, muitas vezes interviemos em defesa de cães e cavalos maltratados. Nunca ouvimos palavras malcriadas pela intromissão. Meu marido dizia, às vezes, com um ar brincalhão, um dia você vai se arrepender por intervir. Esses moleques são malcriados. Os moleques eram os que dirigiam as charretes e batiam nos cavalos só pelo prazer de bater. Nunca ouvi nada desagradável, porque eu falava com jeito. O que você quer que ele faça? Quer que ele dê uma marcha ré? Mas o cavalo não está entendendo muito bem. Não bata nele. Desça, segura a rédea, faça o animal caminhar para trás. Você conseguirá, vai ver. Às vezes dizia aos que caçavam passarinhos. Por que você mata? Você vai comer esse bicho? Quase não há o que comer, tem pouca carne? Não mate. Deus quis enfeitar o céu e colocou os pássaros. Vocês querem tirar os enfeites? Que pena! Sorriam, às vezes, contrafeitos. Iam fazer a mesma coisa em outros lugares, não perto de mim. Um dia vi uma menina com 2 pássaros dependurados pelos pés, e ela balançava os 2 como se balançasse peões. Bicos abertos, asas abertas, os pobres bichos estavam assustados e exaustos com a brincadeira. Pelo amor de Deus, por que você faz isso? O que eles fizeram para você? Você que é tão bonita, que tem tudo para ser feliz, por que faz isso? Você é cruel. Será que você é muito má? Ela parou na rua e ficou me olhando. Perguntei que espécie de pássaros eram aqueles. Ela disse o nome, disse que todos faziam isso na cidade. Os passarinhos comiam as sementes. Eles eram maus e prejudicavam as plantações. Comecei a rir como se achasse graça imensa. Coitados, eles não fazem por mal, é porque precisam comer, assim como você e eu. Enquanto eu falava, endireitei os pássaros em minhas mãos. Um estava de perna quebrada. Diga para seu pai colocar um espantalho no meio da horta. Você sabe o que é um espantalho? Sei, mas não adianta. Ponha um pau comprido, bem alto, fingindo um homem mau, com chapéu e tudo. Quero ver se adianta ou não.
Você quer dar-me esses 2 para que eu trate deles? Um está ferido, quebrou a perninha. Veja um pouco. Olhe, diga para seu pai que coloque o espantalho com um pano que com o vento assusta mais comedores de sementes, sabe? Com o pano na cabeça do espantalho, nenhum passarinho chegará na horta. Nós também temos uma horta e só assim conseguimos afastar esses comilões. Assim, conversando e explicando, fomos andando até chegarmos à casa que tínhamos alugado. Meu marido e eu curamos o pássaro, e um dia ele foi embora, o outro já tinha voado. Quando íamos descansar em estações de águas, alugávamos casa. Levávamos o casal de empregados, algumas vezes convidávamos Guiomar ou cunhadas que iam conosco. Assim o Samba podia ir também, pois nos hotéis é difícil assentar em cachorrinhos. Eu me lembro que um dia chegamos a Lambari e fomos para o melhor hotel da cidade, quase vazio porque não era época de estação. Não tínhamos levado o cachorrinho Samba. Perguntei, aceita um cachorro no hotel? Não, senhora, é proibido. Pois se nosso cachorro tivesse vindo, não haveria camundongos passeando pelos corredores, como vi ontem. Ele é caçador, rateiro. Não come o rato porque não precisa e tem nojo, mas mata todos os roedores. A senhora viu camundongos no corredor? Vi. Outros hóspedes também viram, pois andei perguntando. Cachorro que anda com os donos é limpo e obediente, e educado, incapaz de fazer malcriação. Ainda por cima, persegue camundongos e os mata. O rapaz da portaria ficou pensativo e depois disse, na semana passada chegou um senhor, moço ainda, trouxe o cachorro com ele. Quando dissemos que aqui não aceitávamos bichos, ele foi embora no mesmo dia. Parecia dizer, não fico onde meu amigo não fica. Sempre fizemos nossas pregações em defesa dos animais. Salvamos muitos de mãos cruéis. Da chácara, já bem mais tarde, aos domingos, voltávamos para São Paulo, para nossa casa da Rua Cuba. Já encontrávamos convites para jantares, reuniões e recepções para quase toda a semana, além do nosso trabalho. Logo após o término da Segunda Guerra, fomos viajar. Queríamos ir de avião, pois já havia aviões possantes que transportavam passageiros. Estávamos em 1946. A travessia na ida foi muito agradável. Paramos uma semana em Lisboa e arredores. Depois seguimos para Paris e nos hospedamos num dos melhores hotéis. Por toda a parte havia vestígios de guerra. Mesmo nas ruas de Paris, parávamos para ler as inscrições nas paredes dos prédios e muros. Aqui tombaram, vinham os nomes, lutando em defesa da pátria. A França agradece. Havia vasinhos pregados nas paredes, onde nunca faltava uma flor. Contratamos um automóvel e o motorista Adolfo, que ficou à nossa disposição. Ele e a mulher ficaram sós, o único filho morrera na guerra. Ele também havia lutado e ficado prisioneiro dos alemães. Viajamos através das estradas da Normandia, pelos mesmos caminhos que os soldados aliados haviam passado, e muitos haviam morrido para expulsar os nazistas. E as praias eram as mesmas do dia D. Avistávamos castelos arruinados, paredes tombadas, granjas abandonadas, desolação e tristeza. Chegamos à praia de Deauville e nos hospedamos num hotel frente ao mar. Mas este parecia sombrio em sua cor cinzenta, talvez pelo que assistira nas horas amargas do desembarque. Passou o outono e preparamos nossa volta ao Brasil. Em novembro, a temperatura caiu para 4 graus abaixo de zero. Embarcamos na primeira quinzena e já era noite quando descemos em Dakar. O calor era insuportável e sentia-se o vento ardente e áspero soprar do deserto. Percebia-se a tempestade em formação. Teríamos que enfrentá-la. Era meia-noite quando partimos e eu disse ao meu marido, agora eu estou com medo, sabe? Por causa da tempestade. Todos estavam temerosos e assustados. À 1h da manhã sentimos que estávamos entrando na tormenta, com todos os ventos do mundo contra nós. O avião, que em terra parecia grande, transformou-se em folha na tempestade.
Estalava, gemia, subia e caía de novo. Mas antes que se tornasse simples folha, apareceu um rapaz da cabine de comando e pediu que todos apertassem os cintos. Examinou os passageiros, ordenou que ficassem assim, amarrados até segunda ordem. O rapaz não podia ficar de pé, tanto o aparelho se balançava, caía, tornava a subir e tornava a cair. Depois das recomendações, ele foi para a cabine de comando e a porta se fechou. Ficamos sós, com o nosso terror e o medo do fim. O pânico começou. Nunca vi raios caírem com tanta exatidão e tanta força. Parecia 1 por segundo. Tudo estalava, o avião se partiria ao meio. Leandro e eu ficamos de mãos dadas, apertadas como se quiséssemos quebrar nossos ossos dos dedos. Disse-lhe ao ouvido: é melhor rezar. Tudo caía nas cabeças dos passageiros. Cobertores, pacotes, maletas rolavam. Somente as pessoas não rolavam porque estavam amarradas em seus bancos. Eu estava realmente apavorada. Cerrava os olhos com força para não ver os clarões dos raios que sistematicamente batiam no avião. As vidraças eram espancadas por granizos, e o pobre avião, com todos nós, mais pobres ainda, porque sentíamos a frustração e a inutilidade de qualquer reação, lutava suspenso no ar, sobre o negro oceano que devia estar rugindo lá embaixo, com ondas e abismos sem fim. Estávamos na terceira fila, e não olhei para lado nenhum. Parecia que meu pescoço estava duro de medo. Só notei um casal sentado em nossa frente com uma criancinha amarrada no berço, o berço preso no chão, com pregos grandes. Cada vez que o avião tinha quedas bruscas, o casal estendia as mãos para proteger o filhinho que dormia, mas as mãos não alcançavam a criança, apenas chegavam à beira do bercinho, porque os pais estavam amarrados em seus lugares. Eles deviam estar tão assustados, eram tão jovens, apenas principiando a vida, e essa tempestade tenebrosa a roubar-lhes o sossego, talvez o futuro. As mãos afloravam o berço, mas não alcançavam a criancinha. Muitas pessoas rezavam em voz alta e pediam a Deus que as poupasse. Uma senhora portuguesa que dormia quando o rapaz veio dizer-lhe que era preciso se amarrar e auxiliou a aprender o cinto, estava agora desesperada e pedia: Santinha de minha terra, Nossa Senhora de Fátima, valei-nos. Enquanto muita gente chorava e rezava, meu marido e eu não falávamos, não movíamos as cabeças. Nossos rostos deviam parecer pedras, mas nossos dedos se quebravam no aperto aflitivo. 2 escritoras amigas viajavam conosco. Haviam transferido o dia da viagem para a data coincidir, pois preferiam viajar com pessoas amigas. Choravam, mas uma delas notou nosso silêncio e nossa imobilidade e disse à outra: não deve haver tanto perigo assim. Veja Leandro e Maria José, estão calmos. Eu me lembro que muitas vezes desejei voltar a cabeça para o lado delas e acalmá-las com um sorriso, um olhar ou uma palavra de coragem. Mas eu não podia. Sentia o pescoço duro de medo. Nossa atitude silenciosa para alguma coisa serviu. De repente o avião se acalmou e a tormenta ficou para trás. Pensei no comandante e em toda a tripulação fechados na cabine. Deviam ter sofrido e se exaurido para não perder o controle no meio da tempestade. A porta da cabine se abriu e os rapazes apareceram. O comandante mandava oferecer o que quiséssemos: bebidas, chás, cafés, sanduíches, vinhos, tudo. Um sol vermelho e quente invadiu de súbito o ambiente e bateu em cheio nos rostos das pessoas ainda assustadas. Nunca me esqueci. Eram 4:30 da manhã pelo relógio do Brasil. Chegaríamos no Recife às 6 horas. Tudo agora era calmo, alegre, tudo sorrisos. Quando o comandante passou por nós, juntamente com o primeiro piloto, uma salva de palmas espontânea e sincera recebeu-os. Um deles era irmão de uma amiga nossa. Então ficamos sabendo os detalhes e os vestígios dos raios que haviam caído. Assim, descemos em terra do Brasil, Recife. Como achamos a terra boa,
quente, calma, tranquila? O sol acolhedor, forte, mas não em demasia. Sentimos alegria e paz, principalmente porque estávamos vivos. Havíamos atravessado um inferno, mas estávamos ali no balcão, tomando café, saboreando fatias de abacaxi do norte, com a calda doce, se espalhando pelo prato. Muitos passageiros esperavam esse avião para embarcar para o rio. Ouviram nosso relato da travessia e ficaram com medo. Voltamos para o avião e 2 senhoras embarcaram após ouvir com detalhes o que havíamos passado. Nós agora nos sentíamos fortes, corajosos, de nada tínhamos medo, mas elas, coitadas, fizeram viagem péssima. Tiveram que tomar calmantes e injeções. Uma estava desmaiada e só acordou no rio. Pensei, creio que nunca mais viajarei de avião, e isso serviu de lição. Com esse pensamento, esqueci que tudo havia de evoluir, a técnica progredir, e se naquele tempo os aviões voavam em zonas de tempestades, hoje voam numa altura acima das tempestades. Em vez de 2 motores, hoje possuem 4 e muito mais possantes, mais resistentes. Tanto que as distâncias estão encurtando, não se para mais em aeroportos como Recife e Dakar, vai-se num voo direto até Madrid ou até Lisboa. Chovia quando desembarcamos no rio. Que importava agora? Tomamos depois um avião menor e chegamos à cidade de São Paulo. Em Congonhas estavam os irmãos, alguns amigos e o cachorrinho Samba. Quando nos viu, voltou o focinho para o ombro da cozinheira que o carregava, como criança amuada. Quase morreu de saudades o cachorrinho. Chamaram o veterinário e esse apenas disse, saudade dos donos. Mas agora ele estava alegre outra vez, nos festejando, trazendo a bola e a depositando em nossos pés. Quando entramos em casa, nosso chão, nosso cantinho, Leandro disse, isso bem merece uma champanha, não pensei que voltássemos para casa. Mamãe estava conosco, mas achei-a abatida e triste. Cada dia que passava parece que piorava. Falamos sobre a viagem, distribuímos presentes, contamos tudo o que poderia distrair mamãe, mas ela continuava triste e ficava parte do dia na cama. Ela não desejava dar trabalho aos filhos, preocupou-os. O médico vinha todos os dias vê-la, conversava e ela melhorava. Depois caía numa prostração e sentia dores. Quando tiraram radiografia da vesícula, estava cheia de cálculos, mas devido à idade avançada, mais de 80 anos, não podia ser operada, não era aconselhável. Nos seus últimos 6 meses de vida, 2 enfermeiras tomaram conta de mamãe, uma durante o dia e outra durante a noite. Ela gemia e do nosso quarto eu ouvia as queixas e os gemidos. Durante 6 meses não aceitamos jantares ou festas, ficamos tratando de nossa mãe. Uma amiga me contou o que falei nesta ocasião. Agora não vamos sair, nem aceitar convites. Vamos tratar de mamãe. Ela morreu tranquila, tendo tudo o que precisava, além da presença diária dos filhos, as 2 irmãs que a tratavam com carinho e amizade. Depois que mamãe se foi, o cachorrinho procurou-a por toda a casa. Não compreendia como havia desaparecido aquele colo acolhedor e amigo. Procurou-a atrás das portas, sob as camas, nos recantos das janelas. Depois me olhava como a perguntar, onde está ela? Quer me contar? O romance Éramos 6 já estava na sua 3ª edição. Li pelo jornal que fora premiado na Academia Brasileira de Letras. Não pudemos seguir para o Rio. Pedimos a um amigo que residia lá que o recebesse por mim. Assim foi. As crianças da família pediam livros para ler. Você escreve só para gente grande? Por que não escreve para nós? Prometi vagamente. Iria tentar. Escrevi o primeiro livro infantil, As Aventuras de Vera Lúcia, Pingo e Pipoca. O título saiu errado, pois deveria ser As Aventuras de Vera, Cecília, Pingo e Pipoca. Vera e Cecília eram minhas sobrinhas netas, sendo a mais velha Vera Lúcia. O editor achou que ficaria muito longo, Vera Lúcia, Cecília, etc.
Deixa só Vera, tire o Lúcia, expliquei. Não ficará a mesma coisa. Se ela é Vera Lúcia, tem que ficar assim. Se puser ainda Cecília, ficará muito longo. O livro foi publicado e dedicado aos sobrinhos netos que fizeram grande alvoroço. Um deles escreveu para um primo residente no Rio de Janeiro, enviando o livro com esta frase: Esse Kiko que está aí sou eu, também trabalho no livro. O editor me telefonou. Seu livro infantil está sendo procurado por todas as crianças, não só pelos seus sobrinhos. Pode continuar a escrever. Nessa ocasião, eu estava escrevendo meu terceiro romance, Luz e Sombra. Então foi fundada a Brasiliense, editora e livraria, em nossa casa. Havia um bar na casa da Rua Cuba, que dava para o Jardim dos Fundos. Ali se reuniam uma noite alguns amigos a fim de descobrirem o nome para a nova editora. Meu marido entraria também na sociedade. Batizaram a Brasiliense. Foi inaugurada com festa e muitas fotografias na Rua Dom José de Barros. Fiz um contrato com a editora e todos os meus livros, tanto infantis como romances, seriam publicados pela Brasiliense, assim como os livros do Monteiro Lobato, que também seria um dos sócios. Cada sócio entraria com uma cota X, e meu marido concordou com todos os detalhes. No coquetel de inauguração, fiquei conhecendo muitos escritores brasileiros, de São Paulo e de outros estados. Conheci durante esses anos quase todos os poetas e escritores, cada um com seu próprio valor, suas ideias e caminhos diferentes. Algum tempo mais tarde, quando a editora estava instalada na Rua Barão de Itapetinga, meu marido pediu para se retirar da sociedade. Retiramos também os livros que estavam em estoque e de repente fiquei sem editora. Mas não demorou muito. Leandro falou com os irmãos Saraiva e lá estive por vários anos. Durante esses anos, o Éramos Seis foi traduzido para o castelhano, foi filmado na Argentina, foi traduzido para o sueco e na Bélgica foi traduzido para o francês. Conheci todos, ou quase todos os escritores estrangeiros que nos visitaram. O autor de A Estrada de Tabaco era jovem quando esteve aqui. Houve um almoço oferecido a ele pelo Departamento de Cultura da Prefeitura, e ele me perguntou: qual dos seus livros teve maior tiragem? Respondi que era o Éramos Seis, com quase 70.000 exemplares. Perguntei sobre os dele. Respondeu que era A Estrada de Tabaco. Já tinha sido filmado e estava no teatro também. Quantos mil exemplares? Perguntei. 1 milhão até agora. Mas seu povo lê muito, e aqui quase não leem, respondi sem graça. Conheci outros e outros, brasileiros e estrangeiros. Dividi o mundo em dois: os países que leem, onde os escritores são amados e independentes, não precisam de empregos para viver. Os outros países onde quase não leem, ou leem pouco. Os romancistas e poetas precisam trabalhar para viver, procurar empregos, pois não podem viver só do que escrevem. O cachorrinho Samba morreu de velho. Ficou surdo e cego. Uma tristeza. Continuava vivo nos livros infantis, cheio de vida, fazendo travessuras. Continuará por anos e anos. Tornou-se imortal. Quando ainda vivia, recebia visitas de crianças, amigas e desconhecidas. Desejavam conhecê-lo pessoalmente. Nunca me arrependi de escrever para crianças. Sinto que fiz bem. Dei um pouco de mim, contei histórias que elas gostam de ouvir e fiz com que muitas dessem risadas. Faz bem a gente fazer uma criança rir. Eu me lembro que um dia uma senhora que me conhecia apenas de nome me telefonou agradecendo a alegria que eu dera ao seu filho. Passara pelo quarto do menino e ouvira risadas intermináveis. Com quem estará ele? Abriu a porta e viu seu filho lendo um dos meus livros. Mamãe, venha ver o que eu estou lendo. O Samba brincando com os saguis e conversando com eles. Como é engraçado! Crianças me telefonavam. Podemos ir visitar o Samba?
Durante semanas ele recebeu visitas, mais visitas do que eu. Isso me alegrava, me enchia de satisfação. Sambinha querido, que tanta alegria proporcionou às crianças brasileiras com as histórias que contei sobre você, sobre suas reinações e brincadeiras sem fim. Você não morreu. Está enterrado no jardim da Rua Cuba, mas está vivo, vivíssimo nos corações da criançada que gosta de ler. Meu marido e eu, 36 anos juntos, e só a morte nos separou. Muitas vezes, quando conversávamos longamente sobre o futuro, ele dizia: sei que vou morrer antes de você, mas você vai continuar a escrever, porque gosta, e a viajar, porque também gosta. Continuo a escrever e a viajar de quando em quando. Nos meus aniversários, Leandro deixava sempre um cartão com o presente. Assim como em todos os natais, ele os colocava no meu sapato. Tenho aqui na gaveta da mesa onde escrevo os cartões deixados por ele. Ao meu amor eterno, 1000 beijos e abraços pela data. Leandro. Este é de 1941. Tomo outro ao acaso, de 1950. À minha querida e adorada Mary, com beijos e felicidades. Leandro. Todos os caminhos conduzem ao fim.